Olá, hoje nós vamos falar sobre ambiguidade e paráfrase. Começando pela ambiguidade, a ambiguidade vai ser um tipo de problema de coesão que vai se apresentar no seu texto, né? Vai ser um resultado, né, que vai acabar gerando um encadeamento errado no texto, porque eu vou ter uma informação, no entanto, essa informação pode ter dois antecedentes. Pela falta dessa clareza no texto, então o texto acaba ficando com um problema de coesão. Como corrigir um problema de ambiguidade? Nós temos que pensar na primeira alternativa, que é a reordenação das palavras, né, tentando fazer com que aquela informação nova fique mais perto da palavra ou da expressão a que ela se refere, sem deixar ali uma lacuna com duas palavras envolvidas, dois termos, duas ideias e depois uma informação jogar depois delas sem saber, né, se vai se relacionar a um ou a dois. Ou então também eu posso pensar na inclusão de um novo período, que às vezes deixa mais fixada a ideia de que a nova informação vai se relacionar ao termo 1 ou ao termo 2 apenas, mas eu tenho que escolher e dar uma reordenada no texto ou até redigir novamente, dividindo períodos em outros mais curtos. Os efeitos da ambiguidade agora. Vamos começar vendo um exemplo. O diretor da escola, professor João Aristides Gonçalves, iniciou sua gestão na semana passada. Só que aqui nós temos já a incógnita, né, que a ambiguidade vai gerar. A que vai se referir esse professor João Aristides Gonçalves, né? É o nome do diretor, que também pode ser um professor, ou é o nome da escola? Quando a gente se depara com uma ambiguidade como essa, nós temos que tecer algumas hipóteses para tentar resolver o problema. Então a hipótese número 1 aqui é que um professor qualquer tenha sido nomeado diretor, assumiu a direção da escola. Aí eu tento resolver o problema pegando essa hipótese como principal ponto de partida. Então, letra A, o diretor da escola, professor João Aristides Gonçalves, iniciou sua gestão na semana passada. E a letra B, a escola, e daí eu posso nomear a escola, está com um novo diretor. Assim fica claro que para resolver, né, o problema que a A está apresentando, eu já vou criar um nome para a escola para dizer que não é João Aristides Gonçalves, porque nessa hipótese, João Aristides Gonçalves é professor. E essa hipótese vai entrar toda no segundo período para resolver a questão. O professor João Aristides Gonçalves iniciou sua gestão na semana passada, assim a informação fica clara. Depois, a hipótese 2. O nome da escola pode ser em homenagem a um professor, né? Então, vamos lá para a letra C, que é o modo de colocar em prática essa hipótese 2. A escola, professor João Aristides Gonçalves, ganhou um novo diretor. Vejam que eu estou separando a escola da palavra diretor, né? Porque daí eu tenho só no começo do período a escola e já vem o nome, professor João Aristides. Então, ela não tem como competir, né, com a palavra diretor para daí gerar ambiguidade. Mas espera aí, professor João Aristides Gonçalves é nome do quê? Do diretor ou da escola? Não há isso. Então, a escola fica toda com a informação priorizada no primeiro período e depois eu vou colocar um nome para o professor, né, digamos, vou criar um nome, Antônio da Silva, iniciou sua gestão na semana passada e já definiu uma lista de prioridades. Essa informação vem logo depois ao término do primeiro período, que termina com o diretor, e daí Antônio da Silva iniciou sua gestão, já vai fechar a ideia de que só pode ser ele o novo diretor. Depois nós vamos tentar resolver a ambiguidade, né, firmando alguns conceitos que nós acabamos de colocar em prática aqui. Então, primeiro é reconhecer o trecho ambíguo. Depois, a partir de tecer as hipóteses, como nós acabamos de fazer, escolher uma opção. E daí reescrever, né, pegando primeiro a hipótese 1, a hipótese 2, mas daí escolhendo uma opção, eu já opto pela clareza maior do texto e por uma saída apenas. Porque a duplicidade de sentidos é que vai equivaler à ambiguidade. Eu tenho que eliminar a duplicidade se eu quero um texto claro e objetivo. Vão ser necessárias, então, algumas habilidades, né? A escrita,
porque eu vou ter que ter certeza absoluta de que eu não estou incorrendo em trechos ambíguos, né? Se eu não posso ver isso, depois o meu leitor vai acabar percebendo e daí a dúvida é gerada, então eu preciso revisar o meu texto várias vezes antes de torná-lo público, por menor que seja esse público, e também a habilidade de interpretação, porque quando eu paro e falo, ou alguém me diz, esse trecho é ambíguo, eu vou ter que tentar interpretar para pegar todas as hipóteses que estão perpetradas ali, né? Eu tenho a hipótese 1, a hipótese 2, às vezes também tem ambiguidades que geram muito mais opções, para daí eu tentar a saída certa. Vamos então agora a alguns exercícios.